Assistimos às filmagens do acampamento de corpos dos terroristas do Hamas que invadiram comunidades israelenses e lemos as histórias horríveis de famílias assassinadas em suas casas enquanto esperavam por ajuda que nunca veio. Vimos as fotos, embora desejássemos não ter visto. Você sabe quais. E agora vemos a resposta. Mais de 100 alvos foram atingidos no enclave controlado pelo Hamas durante a noite. A invasão terrestre por Israel está próxima e os comandos israelenses iniciaram incursões para atacar militantes do Hamas. O exército israelense tem atacado Gaza sem parar para destruir completamente a infraestrutura do Hamas. Mesmo durante nosso sofrimento, enquanto socorristas vasculham escombros das comunidades israelenses e cemitérios realizam funerais constantemente, não podemos ignorar o sofrimento em Gaza. Então nós temos que escolher. É possível apoiar o direito de Israel de se defender e permanecer empático ao sofrimento dos palestinos em Gaza? Eu quero deixar algo claro. Ninguém fora da situação tem base para dizer a israelenses ou palestinos como pensar sobre seu próprio sofrimento. Essas são as pessoas que realmente vivem na região, que fogem dos foguetes ou ataques aéreos e compareceram a muitos funerais desde 7 de outubro. Isso lhes dá o direito de decidir e gerenciar suas próprias respostas ao trauma inimaginável que sofreram e continuam a sofrer. Este vídeo é para aqueles que assistem ao horror se desenrolar a quilômetros de distância. Aqueles de nós que ainda tentam lidar com o constante ataque de notícias terríveis. Jovens vieram aqui para uma festa, para uma celebração, e então foram massacrados. A situação com os reféns, eles dizem que são cerca de 200 no total. Dizem que cerca de 10% deles são menores de 18 anos. Você usou as redes sociais para tentar compreender a situação atual. Você viu alguém justificar o assassinato indiscriminado e bárbaro de mais de 1.000 civis israelenses. As opiniões fervorosas estão por toda parte, cada vez mais perturbadoras. Primeiro foi, em Israel, não há civis. Até mesmo as famílias, os jovens, os idosos e o de 5 anos. Todos os. Era assim que a descolonização se parecia. Então Israel está mentindo sobre as atrocidades perpetradas pelo Hamas. E a conclusão inevitável, suásticas em comícios, gritos de gaseificar os judeus, mate um colonizador, pintado com spray em prédios. Não vou abordar essas questões. Não temos tempo ou energia para aceitar a profunda decadência moral por trás dessas reações. Isso é lixo odioso e negacionista. Porém, há pessoas levantando questões relevantes. Apesar de condenar veementemente o massacre em Israel, muitos questionam por que os palestinos de Gaza devem pagar por isso. Por que Israel está fazendo eles sofrerem? E sabe de uma coisa? Essas são perguntas justas. Porque se você tem prestado atenção nas últimas décadas, provavelmente já sabe que os palestinos em Gaza não tiveram uma vida fácil. E isso é um eufemismo. Hamas, um movimento sunita, venceu as eleições palestinas em 2006. No final, o Hamas conquistou o controle de Gaza e intensificou seu domínio sobre o enclave de quase 2 milhões de pessoas, enquanto Israel e Egito o isolavam quase totalmente, causando graves problemas humanitários. Não quero reforçar a narrativa de que os palestinos são apenas vítimas, que eles não têm alegria, resistência ou autonomia. Isso é completamente falso. Como qualquer outro grupo, os palestinos são humanos que conseguem encontrar alegria, propósito e significado, mesmo em circunstâncias difíceis. Quando digo que eles passaram por momentos difíceis, estou afirmando um fato, não desconsiderando sua capacidade de ação ou resiliência. Porque o fato é, a vida em Gaza é dura. É uma pequena faixa de terra densamente povoada, onde 2 milhões de pessoas vivem com pouca liberdade e em condições restritas. Metade da população é menor de 18 anos. Isso significa que eles viveram sob o Hamas por toda a vida. Eles estudaram em escolas e acampamentos de verão do Hamas, rodeados por sua propaganda. Ahmed Ibrahim está sendo ensinado a montar um rifle. Ele também aprenderá como cuidar dele e como usá-lo. Ahmed é um novo recruta de um programa militar juvenil administrado pelo governo do Hamas. Eles viveram através de várias guerras com Israel e estão cercados por pobreza, infraestrutura em ruínas e insegurança alimentar.
O Gazan médio vive com $13 por dia. E isso se eles tiverem sorte de estar empregados, o que muitos Gazans não estão. Desde 2007, Egito e Israel impuseram bloqueios na faixa. A intensidade desses bloqueios depende do ano e da situação política de cada país. Por razões óbvias, os bloqueios se tornam mais rigorosos em tempos de guerra. Mesmo em tempos de relativa paz, Egito e Israel regulam tudo que entra e sai de Gaza, incluindo pessoas. Os milhares de gazenses que cruzam diariamente para Israel para trabalho ou tratamento médico necessitam de permissões. Porém, os palestinos que desejam cruzar para a Cisjordânia ou sair da faixa para viajar ao exterior precisam de permissão das autoridades egípcias, palestinas ou israelenses, dependendo do destino e da saída utilizada. Como pode imaginar, isso limita muito suas perspectivas de emprego, educação e qualidade de vida. Não apenas as rotas terrestres estão bloqueadas. Gaza não tem aeroporto nem porto marítimo. Em suma, os gazenses estão efetivamente presos e a vida na faixa é difícil. Hamas, o partido que governa Gaza, é considerado terrorista por mais de 12 países, incluindo os Estados Unidos da América, e seu terror não se restringe aos israelenses. O Hamas rouba ajuda destinada aos gazenses comuns, saqueia suprimentos humanitários e silencia qualquer cidadão que tente protestar. Foguetes disparados de Gaza em direção a Israel rotineiramente matam palestinos inocentes. A Cable News Network obteve acesso a documentos não sigilosos dos Estados Unidos da América, inteligência que mostra que foi um foguete palestino mal disparado que causou a explosão no hospital de Gaza na terça-feira. Em resumo, os palestinos comuns sofreram muito desde que elegeram o Hamas em 2006. Isso foi quase 2 décadas atrás. O Hamas não realizou eleições desde então. A autoridade palestina na Cisjordânia também não, mas isso é outra história. Isso significa que mais da metade de Gaza nem sequer nasceu quando seus pais ou avós elegeram o Hamas. Então, embora não haja justificativa para o massacre de civis israelenses pelo Hamas em 7 de outubro, você seria absolutamente perdoado por perguntar por que os palestinos comuns que já sofreram tanto deveriam ter que pagar? E a resposta não é confortável, não é agradável e não é justa. O governo israelense já esperava que o Hamas pudesse ser um vizinho estável, embora desagradável, e não um parceiro para a paz. Afinal, o grupo terrorista revisou sua carta genocida em 2017, removendo o antissemitismo mais flagrante e parecendo aceitar um Estado palestino dentro das fronteiras de 1967. Esta é a mensagem, na verdade, cristalina para as pessoas no Ocidente, para a comunidade mundial que este é o Hamas. E eu acho que agora eles dirão: agora podemos fazer negócios com o movimento. Nos últimos anos, as negociações do Hamas com Israel focaram principalmente em aliviar a grave crise econômica de Gaza, que eles mesmos facilitaram ao direcionar o dinheiro de ajuda para o terrorismo. Mas após o dia 7 de outubro, Israel percebeu, da maneira mais chocante e sangrenta possível, que o aparente desejo de estabilidade do Hamas era uma cortina de fumaça, e os israelenses pagaram caro por essa falsa sensação de segurança. Os terroristas que invadiram Israel no dia 7 de outubro tinham instruções claras da alta cúpula: assassinato, tortura, sequestro. Motivados por anfetaminas baratas, eles seguiram as ordens com feroz entusiasmo. Não vou repetir as coisas que eles fizeram com suas vítimas, é muito gráfico. Mas não precisa acreditar em mim, pois perversamente eles registraram e enviaram seus próprios crimes. Eu não recomendo procurar por esses vídeos, eles são horríveis. A resposta israelense foi rápida e inequívoca. Eles prometeram erradicar os combatentes do Hamas, destruir sua infraestrutura, mirar em sua liderança e bani-los de Gaza, garantindo que as fronteiras de Israel estejam seguras. O objetivo é compreensível e justificado. O Hamas tortura seus próprios civis, usa pessoas inocentes como escudos humanos e rasga os canos de água de Gaza para criar foguetes. Nos últimos 17 anos, eles usaram escudos humanos. É exatamente o que vimos com o Estado Islâmico do Iraque e Síria. Rasga os canos de água de Gaza para criar foguetes. Nos últimos 17 anos, eles vêm destruindo Gaza de dentro para fora. Eles estão determinados a causar ainda mais destruição, porque o objetivo final deles é estabelecer um Estado livre de sionismo e do traiçoeiro cristianismo, assim como o Estado Islâmico do Iraque e Síria.
E como vimos várias vezes, eles usarão a violência para fazer isso. E é por isso que o exército israelense está atualmente bombardeando Gaza. Por isso, eles estão mirando na liderança do Hamas. Eles estão alertando civis palestinos para fugir. É por isso que eles estão preparando um ataque terrestre. Não porque eles odeiam os palestinos. Não porque eles querem que os palestinos sofram. Não porque eles estão atrás de vingança. Mas porque Israel agora insiste que esta será a última vez que o Hamas poderá assassinar civis inocentes, fazer reféns, cometer atrocidades contra os direitos humanos e ameaçar seu próprio povo. O Hamas começou uma guerra e Israel vai terminá-la. A guerra é devastadora, injusta e feia, mas é a única maneira de garantir que qualquer pessoa que viva na Terra Santa, seja em Israel ou em Gaza, tenha uma chance de um futuro livre de terror, destruição e sangue.